Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do nosso jeito, do seu jeito e apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Nosso site www.dojeitodojonas.com.br. Entra lá, faz um cadastrozinho lá, participa com a gente, você vai gostar do nosso site. Estamos ainda em experiência, lançando o site, mas é muito bom, tenho certeza, programas lá para você assistir. No Facebook/Do Jeito do Jonas, você tem mais de 300 programas para você assistir também, matar a saudade de alguns convidados. Enfim, use e abuse dos nossos meios de comunicação. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero dizer para vocês que o nosso país está virando um grande samba do crioulo doido. Nós estamos tendo problemas institucionais sérios, a ponto de um ministro da Justiça se reunir com advogados e acusados da Operação Lava Jato, pessoas que cometeram crimes contra a nação, pessoas que desviaram dinheiro público e agora recebem as benesses do governo. Curiosamente, desde que vazou esta reunião do ministro da Justiça com os acusados, ninguém mais quis fazer delação premiada. Há um recuo na delação premiada. E isto preocupa, e preocupa muito, porque as nossas instituições estão sendo jogadas no ralo. Nós temos problemas sérios no país, o desemprego rola. Nós temos hoje índices alarmantes de desemprego, muito embora a pesquisa mostre que são 8%, 9% de desempregados, só que não computam nessa pesquisa aqueles que já desistiram de procurar emprego, até por não terem dinheiro sequer para uma condução para sair atrás de uma colocação. Nós temos problemas muito sérios na questão também do abastecimento. O aumento no preço da gasolina afeta aquele que tem automóvel e aquele que não tem automóvel, porque a alimentação que chega na sua casa, a feira que chega na sua casa, o arroz, o feijão, chegam através de rodovias por caminhões que utilizam-se de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, e o aumento nesses combustíveis aumentam também, aqui na ponta final, o aumento dentro da sua casa. Problemas seríssimos. O Pronatec hoje não recebe dinheiro do governo federal já há alguns meses. As universidades não estão recebendo os créditos do FIES, estão parando de matricular alunos com crédito para poderem fazer o seu curso universitário. O que vai acontecer com esse país é alarmante, é preocupante, e eu estou muito assustado porque eu não vejo uma luz no fim do túnel, e não vejo porque essa luz está apagada pela falta de energia elétrica. Vivemos um grande apagão no país, não se constrói uma hidrelétrica nesse país há mais de 10 anos, não se constrói nada nesse país há mais de 10 anos, simplesmente usa-se o que os outros lá atrás construíram. É preocupante, é muito triste, é assustador, e tenho dito. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade, um cirurgião dentista, professor de odontologia, mestre pela Unital, Universidade de Taubaté, que nos honra muito. Muito obrigado por estar aqui conosco, Cláudio Denipotti. Consegui falar? Conseguiu, Jonas. Nome importante é mais difícil de falar. É difícil, mas conseguiu. Uma honra recebê-lo aqui. Para mim é uma satisfação também estar aqui, Jonas. Obrigado. Como é que anda a saúde dental do nosso povo? Melhorando. Graças a Deus, nos últimos anos a gente teve um aumento do acesso à odontologia, né? Tanto por meios particulares quanto por convênios, realmente a gente percebe que a odontologia ficou mais acessível à população. Agora a gente não sabe muito como é que vai acontecer. Nós não somos mais um país de desdentados? Ainda somos um país de desdentados, mas de certa forma a coisa nos últimos anos veio realmente mudando. Talvez nem tanto até pela situação econômica das pessoas, mas pela acessibilidade que a odontologia teve, né? Eu imagino, por exemplo, quando eu era menino, metade do século passado, tempo a beça, quando eu era menino, você tinha um dentista em todo um círculo, toda uma região. Um dentista, você ia lá, tinha uma fila, o dente está doendo, deixa eu ver qual que é esse aqui, ele já pegava o buticão e arrancava, sem dó nem piedade. Eu com 14 anos tive dente arrancado que eu fui implantar agora. Exatamente. Né? Reimplantar Exatamente. Agora. Então, era um tipo de atendimento diferente do de hoje. Hoje você tem
muito mais profissionais, muito mais Exatamente. universidades formando, é isso? Não, é isso mesmo. O que aconteceu na odontologia é que, primeiramente, o que houve de técnica, né, que foi desenvolvida, então, hoje em dia, tratar dos dentes, tratar da saúde bucal, não é mais como era, né, no passado. Hoje em dia, a pessoa senta e levanta sem sentir nada, né? A única coisa que nós não melhoramos ainda foi aquele barulhinho que muita gente não gosta, né? O twin, aquele barulhinho lá do motorzinho. Mais ou menos, você quer me dizer que surdo não tem medo de dentista? Eu acho que esse aí, ele, né, tá livre, né, do barulhinho. Porque a odontologia, ela é indolor, né? A questão do barulhinho é trauma? De pai para filho? Quando Eu o acho filho que vai, o que o pai já acontece fala? no barulhinho, o que eu acho que acontece no barulhinho, eu acho que muita coisa também vem de pai para filho, né? É como se fosse um folclore, né? A figura, né, do dentista, a gente vê até algumas piadas com o dentista, até alguns programas de televisão até mostram que o dentista é o carrasco, né? Mas, no fundo, toda a dedicação do dentista é justamente para que a pessoa ali de boca aberta não sinta nada, né? Que seja o mais prazeroso possível, se não pode ser prazeroso, nada, né? Não sentir dor nenhuma. Porque eu fiz implantes e confesso que em alguns momentos tive alguma coisa que doeu, né? Como, por exemplo, aí já não é dor, é trauma, você encher a boca com aquela massa, aquilo é terrível. Aquilo é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é você pegar um bolo de massa e enfiar na boca do camarada. Né? O da massa... O seu é pragmático, né? É o que não tem outro jeito, né? Então tem que ser feito. Mas a questão da massa é que, né, de acordo com a técnica do profissional, ele consegue moldar sem que a pessoa engasgue. Porque o que faz engasgar... Tem que fazer isso de forma virtual? Você botar um aparelhinho assim? Não tem, né? Estão nascendo já alguns scanners, né? Estão nascendo. 3D? A odontologia já usa, que é o scanner que põe na boca e existe uma impressora, né, em 3D que faz a peça, que faz o molde. Mas isso ainda é muito caro, né? Essa é uma odontologia de um nível assim extremamente caro, não é uma coisa acessível ainda para a maior parte. Mas no futuro ainda vai chegar e acho que o pessoal vai ficar livre da massinha assim. Mas por enquanto não. Uma campanha muito grande no Brasil, alguns anos atrás, de flúor. Isso teve algum resultado? Tem. Né? O flúor é um dos grandes responsáveis pela melhora da saúde bucal do brasileiro. O que é o flúor? O flúor é um componente que ele mineraliza o nosso dente. Ele é natural ou é artificial? Não, ele é um componente natural. Natural. Né? É lógico, são feitos pastas, géis que o próprio dentista usa, que são concentrados de flúor. E na água potável se usa o flúor, existem até algumas experiências, algumas nações usam no sal de cozinha, eu não sei dizer se aqui no nosso país, algum estado, alguma cidade usa na questão do sal. O flúor do sal de cozinha? Porque todo mundo come sal, né? Exatamente. Mas na água potável é realmente... O flúor é uma planta? Você falou que é um componente natural. Não, é um componente, eu não sei te explicar agora, Jonas, que componente é esse e da onde ele é extraído. Né? Eu não sei te dizer. Né? Vamos pesquisar. Eu vou pesquisar com certeza. Eu também. Depois dessa pergunta, com certeza eu deveria saber. Mas como não é uma coisa que a gente usa sempre... Mas o que é o flúor? Né? O flúor é um componente como o magnésio, como outras... Doutor, existe possibilidade de nós levarmos essa questão odontológica para as camadas que realmente precisam, as camadas mais pobres, mais carentes, aquelas pessoas que vivem em condições subhumanas? O último IBGE, apesar de tudo que foi falado na campanha política, né? Nós sabemos que campanha política se mente mais do que na Feira do Rolo, mas 7.200.000 brasileiros passam fome. Vivem em condições subhumanas. Isso é o último IBGE agora de janeiro. Tem como levar odontologia para essas pessoas? Olha, Jonas, é mais fácil levar a prevenção do que o tratamento, né? O tratamento exige que seja instalado um consultório ou uma unidade móvel que vá até
E, de certa Mas forma, não gozado, adianta... doutor, eu não vejo dificuldade nisso. Então, eu não vejo a vontade política de fazer. É que a questão, Jonas, não é simplesmente fazer. A questão é manter. Né? O que a gente percebe... Não, isso lógico. O que a gente percebe, né, eu no faço um nosso hospital país? em 5 meses. Quero ver manter ele 5 meses. Exatamente. 5 né? meses, Nesse deixa país, aí, eu faço um hospital em 5 meses. Até Vamos manter esse hospital, você não mantém. Até porque os governos, os dirigentes, eles fazem propostas de 4 anos. De 4 anos, de 5 anos. E se por acaso se reelegem, perpetuam por mais 4. E muitas vezes o novo que entra mata todo aquele programa que ficou antes. Porque era do outro, né? Porque era do outro. E carregava, muitas vezes, o nome do outro, a bandeira do outro. Então, de certa forma, enquanto os projetos não forem da comunidade e sim forem dos políticos, a gente tem uma dificuldade muito grande de perpetuação. Então, a gente vê coisas que até começam a dar certo, que a gente fala, olha, é o caminho, mas ela para, né, no meio. É que nem uma empresa. Uma empresa com 3, 4 anos de idade não é nada. Salvo algumas exceções, ela vai se tornar uma grande empresa com 10 anos, com 20 anos. Com 10 anos ela tira o RG. Ela passa a existir. Passa a existir. Sabe, com 10 anos. É por aí. É isso por mesmo. quê? Porque é uma questão do erro e do acerto. Você vai aprimorando, e é assim na nossa vida, né? A gente vai melhorando por quê? Porque a gente vai aprendendo a não cometer os erros do passado. E a gente chega, né? Eu, aos 45, a gente chega aos 55, 65, ainda tendo muita coisa o que melhorar. Já pensou se a cada 4 anos a gente recomeçasse? Tudo de novo? É uma loucura. Impossível. É uma loucura. Então, assim, funciona para a odontologia, funciona para a medicina e funciona para várias outras coisas, né, no nosso país. Quer dizer, praticamente impossível porque a política seria o grande empecilho. Exatamente. Agora, a questão da prevenção pode chegar, porque a prevenção é uma questão o quê? De fluoretação da água. Existe algum plano escolar para que as crianças na escola, que mal ou bem a maioria das crianças acabam chegando a algum tipo de escola. Às vezes escola de péssima condição, como você tem visto aí nas reportagens do Nordeste, mas de alguma forma você chega a alguma escola. Na escola não poderia ser o primeiro passo para se resolver o problema da odontologia? Porque dá dó de ver essas crianças de 13, 14, 15 anos já sem dente e é o normal de você enxergar. A questão das escolas, a gente tem as escolas particulares, as escolas municipais e as escolas do governo. Federal. Né? Não, do governo estadual. Estadual. As escolas do Estado. A gente tá São falando, particulares, municipais e do Estado. A gente está falando de primeira infância. Né? Ah. Então, o que acontece? A questão da escola, a escola particular, geralmente é frequentada por crianças, por adolescentes que já têm acesso a isso. Se pode pagar uma escola, normalmente, tem acesso a um dentista, tem acesso ao conhecimento, à escova de dente. Esse você pode deixar, a gente pode que ele se resolve sozinho. Exatamente. Os outros 2, nós temos as escolas da prefeitura, creches e escolas vinculadas à prefeitura, que depende muito da prefeitura. E cada cidade tem um tipo de política. Né? Nós temos cidades aqui na Baixada, que não convém dizer, que são modelo disso. E tem cidades aqui na Baixada que a coisa fica um pouco largada. São um modelo de como não se fazer. Como não se fazer. Na parte do Estado, como a gente já está falando de uma coisa um pouco maior, o Estado já tem menos acesso a fazer com que cada região... o Estado deixa tudo por conta do município, deixa a merenda, deixa tudo, a zeladoria, deixa tudo por conta do município. Aí muitas vezes acaba funcionando no deixa que eu deixo, né? Porque a história do cachorro de 2 donos que morre de fome, né? Então, o município não faz, porque muitas vezes não é uma escola subordinada a ele, e, por outro lado, o Estado também, por uma questão de distância, de logística, de falta de projeto e tudo mais, acaba não fazendo também. As escolas estaduais, pelo que eu tenho conhecimento, veja bem, Jonas, o meu conhecimento é limitado, eu considero que elas ficam mais à mercê do que as escolas municipais, que dependendo da prefeitura, consegue realmente fazer um trabalho melhor. Implementar um trabalho que possa resolver. De dentista visitando a escola, motivando as crianças, porque tem que ser um trabalho lúdico, né? Não tem outro jeito. Não adianta chegar lá e querer dar uma aula, né, ensinar o que é cárie, mostrar foto assustadora, não é por aí.
né? Tem que ser feito um trabalho lúdico, realmente, para que haja interesse e haja vontade. Para que haja interesse, para que as crianças se motivem na escovação, para que encarem aquilo como uma brincadeira e como uma coisa séria, né? Então, tem que ser feito um trabalho didático mesmo, né? Eu defendo a linha que nas escolas a gente tem que ensinar odontologia, tem que ensinar hábitos de saúde, como se ensina a matemática. Primeiro a somar, depois a subtrair, depois a multiplicar e, por último, a dividir. Não adianta você querer ensinar as 4 operações numa sessão só. E muitas vezes é o que fazem, colocam o profissional de saúde para passar tudo de uma vez só, o cara vai lá uma vez por ano. O que vai estar motivando, o que vai estar mudando de hábito nessas crianças? Absolutamente nada. Vai mudar um pouquinho no início e depois, Jonas. Já Muito era. bem. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos esse papo gostoso aqui com o Dr. Cláudio Denipotti, cirurgião dentista, professor de odontologia e mestre pela Unital, que muito nos honra com a sua presença hoje. Voltamos daqui a pouquinho do Jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. De volta para o segundo bloco do programa do Jeito do Jonas, conversando aqui com o professor Cláudio Denipotti, professor de odontologia, que muito nos honra aqui com a sua presença. Quero mandar um grande abraço lá para o Manuel da MRA Imóveis, mandar um abraço também para o William Salomone, meu amigo, sempre em contato com a gente. Um grande beijo no coração, uma honra ser amigo desse pessoal todo aí da Praia das Astúrias. Professor, a primeira vez que eu fui no dentista, professor, eu tinha uns 10 anos de idade, sentei lá na cadeira, doía muito meu dente inflamado, ele pegou uma agulha desse tamanho assim, para mim aumentava o tamanho, lógico, né? Lógico. Desse tamanho assim, a agulha. E eu falei, não, injeção, não. Ele me arrancou da cadeira pelos colarinhos, falou, então não vou fazer nada, mandou eu embora, assim, estúpido, aí chamou o próximo e eu fui para casa chorando de dor de dente e fui voltar no dentista muitos anos depois, arrebentei com a minha boca, coisa de quem morava na periferia da periferia, lá no fundão, né, do pior lugar ali que se pudesse morar naquela época, lá em Pirituba, e eu tive esse início traumático. O meu irmão teve uma situação mais legal ainda, ele foi arrancar o dente, o primeiro dente da família que alguém arrancou, e aí o médico falou que ele não podia tomar sol, estava 40 graus na sombra. O que ele fazia? Ele via uma árvore lá adiante, nós morávamos no descampado, ele corria até aquela árvore para ficar na sombra. Ele descansava e corria até a próxima. Teve uma hemorragia, não morreu porque Deus é bom. Porque correu, né? Porque correu, mas o médico falou que ele não podia ficar no sol, ele via a sombra, corria até a sombra. Esqueceu só de falar que não pode fazer exercício físico também, né? Um abraço pro Silas, que eu não sei se ele está me assistindo, meu irmão, mas se tiver, ele vai lembrar dessa história que nós rimos muito com isso. Depois, na época foi traumático. Professor, falta o quê? Instrução? O que a gente pode fazer, professor, para melhorar essa questão do medo do dentista, essa questão da pessoa evitar, não vai no dentista de jeito nenhum, a não ser que seja tremendamente necessário? Olha, Jonas, primeiramente, o que todo mundo tem que entender é que quanto mais deixar para frente, pior fica. Né? É aquela história do, né, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, o fato é que o que eu vejo muito é que as pessoas não têm o hábito, Jonas, de praticar prevenção. Em qualquer segmento, não é só no dentista. Em qualquer segmento. Isso. Mas o que acontece? Por exemplo, a mulher já tem o hábito da prevenção. Ela vai ao ginecologista periodicamente para praticar a prevenção, pelo menos boa parte delas. A gente vê que a prevenção feminina já é uma coisa mais instituída e que a maior parte das mulheres já entendeu a importância disso. A prevenção odontológica é tão importante quanto, Jonas. Porque o fato é que a nossa boca, quando ela tem algum tipo de infecção, essa infecção pode se generalizar no nosso corpo também. Claro, e as pessoas se acostumam a ter problema, né, na boca, se acostumam
aquele dente quebrado, aquela coisa incomodante, a ter o tártaro na boca. E o fato é que se ela mantém a boca limpa, o benefício não é só na boca. A boca é a entrada de todas as doenças De todas. e todas as coisas saudáveis do ser humano? De todas. Ué, de todas. A gente tem caso de artistas famosos que morreram por causa de infecção, né, dentária. O Beto Carreiro é um deles. Morreu por causa de uma infecção dentária. Se ele tivesse prevenido, não teria acontecido. Se tivesse prevenido, né, e tudo mais, a gente tem realmente que entender que a boca, ela é muito sensível, né? Quando a gente passa a língua na nossa boca, Sente a gente tudo. percebe o quanto a pele é sensível e tudo passa por aqui. A gente usa a nossa boca o dia inteiro. A gente sente a nossa boca o dia inteiro. Então, por que não cuidar melhor? O grande segredo é cuidar logo e manter a coisa legal. O que você acha que uma mãe deve fazer quando a criança, a pessoa que está nos assistindo, que tem mais dificuldade até de procurar um dentista, o que a mãe deve fazer com a criança desde pequeno para que ela tenha esse costume de cuidar da boca? O mais importante é o seguinte, desde a primeira infância, a criança mamou, limpa a boca da criança. Pega uma gaze com água oxigenada. Pontinha de uma fralda, quem não tiver a gaze. Exatamente, não tem, é a pontinha da fralda. Não tem importância que não tem dente ainda, mas habitua a criança. A hora que ela dormiu mamando, vai lá e limpa a gengivinha dela. Porque senão aquilo vai fermentar. Vai fermentar. E vai criar bactérias. E vai criar bactéria e muitos dentes já nascem cariando. Né? De tão O que é a cárie, intensa. doutor? A cárie nada mais é do que o resultado após o ácido que as bactérias eliminam. As bactérias metabolizam o alimento que a gente come, as bactérias que estão na nossa boca, metabolizam o alimento e excretam um ácido. Esse ácido vai corroer o nosso dente. Então, por que a cárie fica onde tem o alimento preso? Porque ali é onde a bactéria vai ter substrato para se alimentar e excretar o ácido que vai penetrar no nosso dente. E uma coisa importante, aproveitando para falar da cárie, a cárie, ela cresce como um bicho de fruta come a fruta. Ela cresce por dentro. Porque por dentro, não. Por dentro, o nosso dente é mole. Ele só é duro por fora. Só, é a casca. Aí a pessoa vai vem comer a dor um pão. quando ele atinge o nervo. Exatamente, mas aí a pessoa vai comer um pão, o dente quebra de uma vez só e fica aquele buracão, a pessoa tem que dizer o quê? O meu dente é fraco. O meu dente, eu acho que foi falta de cálcio, porque ele quebrou de repente comendo pão. Isso mas é folclore também. Sabe? Mas é assim que todo dente cariado quebra. A cárie come ele por dentro, ele fica oco e aí ele quebra de repente. Por isso, mais uma importância de estar sempre voltando no dentista. E citar mais uma coisa importante aqui, de voltar no dentista, a nossa boca é um painel de controle. É que nem o painel de controle de um avião. Tá. Várias doenças a gente identifica pela boca. A pessoa que volta sempre ao dentista tem chance de identificar várias doenças graves pela boca. Então a gente identifica diabetes, a gente identifica AIDS, a gente Até identifica futuros. Problemas. Até quando a pessoa está infectada, mas não tem manifestação? Sim, várias manifestações de doenças ocorrem primeiro na boca para depois acontecer no organismo. Vários cânceres se manifestam primeiro na boca, ou começam na fazer boca, um tratamento preventivo. ou se manifestam na boca. Existe um estudo que diz que aproximadamente 20% dos cânceres sérios, dos cânceres mais agressivos, Sim. ou começaram ou se manifestaram Através na da boca inicialmente antes que E o se dentista tornasse. tem, a princípio, uma O capacidade dentista, a princípio, ele estuda também para estar identificando isso. É lógico que... Tem uma patologia aqui que precisa ser melhor É analisada, lógico faça que... um exame. Exatamente. Se ele identificar alguma coisa estranha e ele não se julgar apto a dizer o que é lógico que ele vai encaminhar para um você colega fazer um exame que seja patológico especialista e tal. na área Claro, e tudo mais. claro. Doutor, o implante revolucionou o uso O implante dentário? mudou tudo, né? Mudou tudo? Mudou tudo. O implante é uma coisa muito simples, nada mais é do que um pino que vai no osso. Que vai no osso. Mas O osso não dói?
Não dói. O osso não Quem dói tem é nervo, inervação. né? O povo fala assim, tô com uma dor aqui no osso. Não, o osso não Não, dói. Quem dói é o é o nervo. que dói é o nervo, Isso. é o que está em volta, é o músculo, é o que está em volta. O implante nada mais é do que usar na boca o pino que a ortopedia já usa, né? Quando alguém quebra um braço, uma perna, Coloca e põe um pino e tudo mais, é isso. É um pino de titânio, é um material que favorece a formação óssea. Não teria uma fórmula de você levar esse implante para as camadas mais baixas? É muito caro, doutor. Hoje um implante bem feito hoje custa R$2.000, R$2.500. Olha, o que existe ainda hoje, vamos dizer assim, há um tempo atrás, custava ainda mais caro, né? O preço está baixando. Por quê? O que faz o preço baixar? Várias empresas começam a lançar produtos de boa qualidade a preços mais acessíveis por causa de quê? Da concorrência. Uma vai concorrendo com a outra, então o preço vai se tornando mais acessível para o dentista adquirir o implante e com isso ele repassa um preço mais baixo. Mas isso não chega naquela pessoa que ganha R$700 por mês e vai pagar 3 salários num dente. O que a gente faz, né, por exemplo, na nossa clínica aqui no Guarujá, o que a gente faz, Jonas? A gente parcela em 18 vezes, agora estamos lançando parcelamento em 30, ou seja, a gente tenta buscar maneiras de tornar mais acessível, né, para as pessoas, porque você não consegue fugir do custo, né? Não. Do custo de estrutura, do custo... Ninguém cobra caro porque quer. Do implante, exatamente. Você recebe caro e repassa, exatamente. obviamente, com o seu trabalho embutido ali. Exatamente. E assim como a gente busca fazer isso, não é só a gente, outras clínicas também. É que é triste você ver que ainda somos um país... de tornar mais acessível. É triste ver que ainda somos um país de desdentados quando existe tecnologia para se colocar dente. O que falta é oportunidade para que todas as pessoas possam ter o mesmo acesso. E muitas vezes as pessoas elas não sabem para onde ir, né, Jonas? Elas falta até querem tratar, mas falta orientação. O que a gente estava falando... Tem serviço público de saúde dentária? Por exemplo, no Guarujá tem? Tem sim, funciona. É lógico que muita gente procura e aí a procura maior do que a oferta. E aí a procura é maior que a oferta e acaba ficando uma coisa um pouco demorada e tudo mais. Então não é todo mundo que consegue tratar. Quem está com dor não espera. Não é todo mundo que consegue tratar. Mas é um problema. Doutor, sem querer ser antiético, e essas clínicas que divulgam esses panfletos na rua, R$25 eu resolvo todos os seus problemas, venha... Isso é antiético, né? Ou seja, eu não quero ser antiético com eles, mas eles já estão sendo antiéticos. Então, o fato é que é proibido por lei divulgar preço, né? Odontologia não é um mercado de peixe, né? Então, parece, do jeito que eles fazem. Exatamente, é proibido por lei. É uma coisa, uma Ele consegue atender por R$25, fazer uma obturação? Ele consegue, mas tem que ter uma rapidez, né? Tem que ter um custo de material mais baixo, tem que ter uma rapidez maior. E depende muito da destreza, Jonas, do dentista. Quem sou eu para dizer que o dentista não vai conseguir fazer um bom trabalho? É mais arriscado. Mas o fato é que alguém que não respeita uma lei, será que vai se preocupar? Será que vai se preocupar com o cliente, com o que o Doutor cliente Cláudio, está pensando? eu preciso trazê-lo um outro dia, porque meia hora passa muito rápido e nosso tempo acabou. O que eu lhe posso dar no momento são 30 segundos para falar tchau. 30 segundos é um bom comentário. Opa, para mim está ótimo. Para mim é uma satisfação. A honra é minha. A honra é minha. Né, sempre que eu puder voltar, você pode uma honra. De contar comigo, que eu acho que o importante é isso, é a gente levar a informação, eu acho que isso falta, e o que a gente puder fazer, como eu te falei, em doses homeopáticas, a gente vai fazendo. Eu acho que, para mim, é uma satisfação, é uma alegria, né, estar aqui, e espero que tenha sido bem produtivo para todo mundo que está nos assistindo. Eu agradeço. Muito bem, uma honra muito grande receber aqui o doutor Cláudio Denipotti, que muito nos honrou aqui com seus comentários, falando sobre saúde bucal, e nós precisamos democratizar também o tratamento dentário. Temos uma grande parcela da população ainda desdentados, quando poderiam fazer o implante, poderiam ter uma saúde melhor, se alimentar melhor. E nós vamos estar, através do nosso programa, trazendo profissionais também de outras áreas para que nós possamos informar as pessoas de que é possível e que nós precisamos buscar meios para que as pessoas sejam cada vez mais respeitadas e melhor tratadas. Não tem autoestima quem não tem, por exemplo, os dentes da frente na boca.
Claro que não tem autoestima. E isso é um problema sério e até de cidadania que precisa ser cuidado. Muito feliz em fazer esse programa, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigado por estarem nos assistindo. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.